E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma videoaula do curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, galera. Isso aí, animação, né? Vamos lá. Moçada, essa aqui é a segunda parte da aula 4, né? Na primeira parte desta aula nós falamos sobre os satélites naturais. E nesta parte nós falaremos sobre os satélites artificiais. Bom, como já mencionamos no final da aula 3, satélite artificial é o nome dado a qualquer corpo feito pelo homem e colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. As primeiras ideias sobre satélites surgiram aí no século XVIII, com as teorias do Isaac Newton, né, as teorias sobre gravitação. Ele próprio imaginou que, da mesma forma que a Lua orbita a Terra, também seria possível fazer com que outros objetos pudessem orbitar o nosso planeta. O Newton ele fez o seguinte experimento mental, pessoal. Ele imaginou um canhão no topo de uma montanha apontando na direção paralela à superfície da Terra. Então, ignorando-se aí o efeito da atmosfera, esse projétil iria até uma certa distância e depois cairia na superfície, como mostrando aí na trajetória A. Lançando aí o mesmo projétil com velocidade um pouco maior, ele cairia a uma distância também um pouco maior, como mostrado ali em B. Bom, aumentando ainda mais a velocidade do projétil, chega a um ponto que ele já não atingiria mais a superfície do planeta e descreveria aí uma órbita circular. Nesta hipótese, a gravidade seria responsável pela trajetória circular do projétil. Bom, em outras palavras, né? A gravidade da Terra faz com que a trajetória seja curva e se a velocidade for suficiente, esta curva nunca atinge a superfície do planeta, como mostrado aí na trajetória C. Bom, se a velocidade do projétil for ainda maior, a órbita ela será alongada, né, e passará a descrever uma órbita elíptica, como mostrado aí em D. E se a velocidade for maior ainda, enfim, uma velocidade ainda maior, o projétil escaparia da influência da gravidade do planeta, como mostrado ali em E. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no final desta videoaula. Bom, Newton percebeu que qualquer corpo de pequena massa lançado nas proximidades de um astro descreveria uma órbita, uma trajetória, né, cujo formato pode ser obtido pela intersecção de um cone com um plano, como está representado aí na tela. Então, no caso das órbitas fechadas, como a da Lua ou de um satélite artificial em volta da Terra, ou mesmo dos planetas em volta do Sol, a trajetória só poderia ser um círculo ou uma elipse. Nos demais, em que nós temos órbitas abertas, nós poderíamos ter uma parábola ou uma hipérbole. Bom, moçadinha, o primeiro satélite artificial da história, ele foi lançado pelos soviéticos em 1957. É o Sputnik 1. Bom, era uma esfera, né, de aproximadamente aí 58,5 centímetros, meio metro, um pouco mais do que meio metro, pesando aí 83,6 quilogramas, bem pesado. Bom, a função básica do satélite era transmitir um sinal de rádio, né, um bip, que podia ser sintonizado aí por qualquer rádio amador em determinadas frequências. O que, galera, em tempos de Guerra Fria, né, marcou o início da corrida espacial. Falaremos mais sobre esse assunto na próxima videoaula. Bom, no canto inferior esquerdo da tela, moçada, temos uma foto do foguete propulsor do Sputnik 1. Desde então, pessoal, foram lançados aí milhares de satélites de diversos tipos, de comunicações, astronômicos, militares, meteorológicos, enfim. Para compreender um pouquinho mais sobre a trajetória aí dos satélites, imaginaremos uma órbita circular, igual aí no exemplo no canto superior da tela. Bom, neste caso, a força gravitacional ela é igual à resultante centrípeta que obriga o satélite a descrever uma trajetória curvilínea. Bom, nós não podemos esquecer o seguinte, que a força gravitacional ela pode ser calculada como? Lembra que nós, na aula 3, nós separamos a fórmula em uma parte que estaria relacionada com o corpo em órbita e com a outra parte que estaria relacionada com o astro, né? No caso, se nós estamos falando do planeta Terra, o que estaria relacionado com o planeta Terra. Então, nós teríamos aí a força gravitacional igual à massa
do satélite, certo? A massa do corpo menor, vezes a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, dividido aí pela distância entre o centro da Terra e o satélite. Então, o que nós teríamos aí? O raio da órbita calculado a partir do centro da Terra, beleza? Bom, outra coisa que nós devemos lembrar, né, e neste caso que vou lembrar para vocês, foi um pouquinho a mais. Bom, é que a força resultante centrípeta, ela é a razão entre a massa e o quadrado da velocidade centrípeta dividido aí pelo raio da órbita também, ok? Desculpem, gente. Bom, se nós considerarmos que, neste caso, a força gravitacional ela é igual, né, à força centrípeta, a força resultante centrípeta, nós podemos igualar os dois lados aí direitos, né, das duas equações, tendo que a massa do satélite vezes a constante gravitacional, certo? Vezes a massa do astro, né, de maior massa, no caso a Terra, dividido aí pelo raio da órbita ao quadrado, seria igual a massa novamente do satélite, vezes a sua velocidade centrípeta ao quadrado, dividido aí pelo raio, ok, da órbita, considerando desde o centro da Terra. Bom, pessoal, já dá para perceber que tem coisas iguais ali dos dois lados da equação. Então, nós podemos cortar aqui, ó, os dois valores de massa, como se estivéssemos dividindo, né, os dois lados da equação pelo valor de massa do satélite, né, massa menor ali. Podemos também, ó, multiplicar os dois lados da igualdade, ok? Pelo valor do raio da órbita, então cortaremos aqui, ó, R com o quadrado ali, ok? Bom, teremos finalmente isso aqui, né? Que a velocidade ao quadrado, né? A velocidade centrípeta ao quadrado seria igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta, dividido aí pela distância, né? Pelo raio da órbita que o satélite desenvolve. Pessoal, passando esse velocidade ao quadrado, passando para o outro lado da equação, nós podemos reescrevê-la da seguinte maneira, que a velocidade centrípeta aí seria igual a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio da órbita. Pessoal, essa equação na tela ela determina a velocidade mínima necessária para o lançamento de um satélite artificial. Então, vamos lembrar que a constante de gravitação universal, né, ela é de 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos dividido por quilogramas vezes segundos ao quadrado. M é a massa da Terra e R aí é o raio da órbita do satélite. Bom, para que um satélite ele permaneça sempre sobre um determinado ponto da superfície da Terra, sem a necessidade aí de uma propulsão vertical ou horizontal, mantendo aí o que nós chamamos de órbita estacionária, ele deve orbitar sempre a uma distância fixa aí de 35.786 quilômetros acima do nível do mar, no plano do equador da Terra. Bom, isso, moçada, independente da massa do satélite. Lembra que acabamos de ver na equação? Nós cancelamos a massa do corpo menor, então a massa do satélite ela não importa. Dessa forma, moçada, para um observador que estiver situado sobre a superfície, ele verá um satélite permanente em sua posição, né? Permanente sempre na mesma posição. E então, nós podemos falar que ele está numa órbita geoestacionária, ok? Bom, moçadinha, os satélites meteorológicos estão geralmente ali localizados nestas órbitas, de onde se tem uma visão constante da mesma área, né? Então, na tela seguem as imagens do GOES 7 e do GOES 8, satélites meteorológicos dos Estados Unidos. Também a maioria dos satélites artificiais de comunicação e de televisão ficam em órbitas estacionárias. Por quê? Para permanecer sempre sobre a mesma posição aparente, né? E desta forma poder o tempo todo transmitir dados para uma mesma região. Sendo assim, galera, uma antena terrestre pode permanecer fixa, apontando sempre para uma dada região do céu, sem necessitar aí ser redirecionada periodicamente. Moçada, retomando a questão da velocidade mínima de lançamento, quando a velocidade for horizontal e igual à velocidade mínima, a órbita desenvolvida pelo satélite ela será circular. Aumentando esse valor, obtemos
elipses cada vez mais alongadas, como falamos lá no começo da aula, né? No experimento mental de Newton. Se a velocidade de lançamento ela se tornar igual à velocidade da órbita circular multiplicado por raiz quadrada de 2, a elipse ela ficará tão alongada que ela não se fechará, formando uma parábola. Dizemos que, neste caso, o satélite ele atingiu a velocidade de fuga, ou seja, uma velocidade mínima para deixar de sofrer a ação do campo gravitacional, né, do astro do qual ele foi lançado. Bom, se a velocidade aumentar ainda mais, nós teremos órbitas aí hiperbólicas. Tanto as órbitas parabólicas quanto as órbitas hiperbólicas, elas são abertas e elas representam aí viagens só de ida. Pessoal, existem satélites que desenvolvem órbitas com altitude superior à altitude das órbitas geoestacionárias. Os satélites colocados nessa altitude, eles geralmente possuem instrumentos científicos que tiram aí fotografias do Sol, monitoram o campo magnético, os níveis de radiação, enfim. Existem 5 pontos no espaço onde a atração gravitacional da Terra ela é igual à atração gravitacional do Sol. Nós temos que considerar que essa distância ela tem que levar em consideração a diferença de massa, né, desses dois astros. Então, seria uma posição em que o satélite ele sofreria a mesma intensidade de atração gravitacional dos dois grandes astros. Então, ele permaneceria aí em repouso. Bom, esses pontos são conhecidos como pontos de Lagrange. E tem um dos exemplos aí, é o SOIO, né, que está representado aí na Terra. Ele é um exemplo de observador solar, localizado aí num ponto de Lagrange, entre o nosso planeta e o Sol, a cerca, moçada, ó, de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Beleza? Bom, diversos tipos de satélites, né, orbitam a Terra com uma altitude inferior a 1.000 quilômetros, geralmente localizados até 2.000 quilômetros de altitude. Esse tipo de órbita permite que o satélite tenha uma cobertura praticamente total do planeta na superfície, né? Bom, por quê? Porque ele executa várias translações aí por dia, como nós representamos aí na tela. Existe um tipo especial, conhecido como órbita heliosíncrona, no qual o satélite ele sempre cruza a linha do Equador no mesmo horário. Ou seja, né, a posição em relação ao Sol é sempre a mesma. Então, um exemplo desse tipo é o satélite Terra, né, da NASA, que está numa órbita heliosíncrona. Ele cruza o Equador sobre o Brasil todos os dias às 10h30 da manhã. Esse tipo de satélite ele é importante para a ciência, por quê? Porque o ângulo do Sol na superfície é sempre o mesmo. Ele varia apenas com as mudanças das estações do ano. Isso permite que os cientistas possam comparar imagens de uma mesma área em uma mesma estação por vários anos, sem a variação aí de luminosidade do Sol, o que poderia criar ilusões aí de mudança. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Brasil, moçada. Para conhecer aí a diversidade ambiental do nosso território, o Brasil projetou e construiu 2 satélites de coleta de dados, os SCDs. Lançados aí o SCD-1 em 1993 e o LCD-2 em 1998. Eles permitem, juntamente com plataformas terrestres aí de coleta de dados, conhecer o nível e a qualidade da água dos rios, das represas, a quantidade de chuva, pressão atmosférica, intensidade da radiação solar, temperatura do ar e outros parâmetros. Bom, os SCDs, pessoal, captam os sinais das plataformas e retransmitem aí para uma estação de recepção e processamento de dados. Bom, de lá, moçada, os dados coletados eles são enviados para uma cidade no interior de São Paulo aí, e depois ficam à disposição via internet para mais de 80 empresas e instituições aí usuárias do sistema. Ainda sobre os satélites brasileiros, pessoal, tem o programa CBERS, né? Eu vou soletrar CBERS, ok? Que é um programa aí que nasceu de uma parceria entre o Brasil e a China no setor técnico-científico espacial. Foi assinado em 1988 e o objetivo era produzir uma série de satélites de sensoriamento remoto para mapear os 2 imensos territórios, né? Nós temos que pensar que China, como o Brasil,
tem um território mega extenso. Bom, o programa ele contemplou num primeiro momento 2 satélites, né, o CBERS 1 e 2, e depois, com o sucesso desses 2 primeiros, eles decidiram expandir e incluir aí outros projetos para o CBERS 2B, 3 e o 4. Bom, a família de satélites de sensoriamento remoto, CBERS, né, trouxe significativos avanços em aplicações espaciais no Brasil. Atualmente, moçada, mais de 15 mil usuários estão cadastrados, representando aí cerca de 1.500 instituições. As suas imagens são usadas em importantes campos, como no controle do desmatamento e queimadas da Amazônia Legal, no monitoramento de recursos hídricos, de áreas agrícolas, também no crescimento urbano, ocupação do solo e, claro, na educação, né? Entre muitas outras. Moçada, na próxima videoaula falaremos mais especificamente sobre a conquista do espaço e retomaremos a questão dos satélites artificiais e também outras tecnologias relacionadas aí à nossa conquista do espaço. Pessoal, um grande beijo, até a próxima videoaula e é isso aí, galera. Falou!